Você está se organizando para a aposentadoria e está na dúvida se ter previdência vale ou não vale a pena? Você já tem previdência, mas não entende muito bem o que é PGBL, VGBL, o tipo de tributação? Então você precisa assistir esse vídeo até o final, que eu vou te contar tudo sobre previdência privada. Você não terá mais dúvida e ainda vai conseguir dar o passo certo na direção da sua aposentadoria. Que bom te ter por aqui! Eu sou a Gláucia Amorim, educadora e planejadora financeira. Se você procura cuidar da sua vida com mais carinho para ter um futuro tranquilo e confortável, você está no lugar certo. Vai chegar uma hora que você vai querer parar de trabalhar, ou pelo menos diminuir o ritmo de trabalho. Mas e aí? Com que dinheiro você vai se sustentar? A gente já sabe que o INSS não vai dar conta do recado, então é preciso que você tenha um dinheiro a mais. É preciso que você comece a se movimentar o quanto antes. A previdência privada, ela pode ser um excelente instrumento para te gerar essa renda além do INSS, mas você precisa conhecer todas as regras, as vantagens e as desvantagens para usar o produto de forma correta. Quando a gente pensa em renda futura, o primeiro produto que vem à cabeça é a previdência privada. E de fato, ela pode ser um excelente instrumento para te gerar essa renda além do INSS. Mas para isso é preciso que você conheça todas as vantagens, as desvantagens e a característica do produto para que você consiga dar o passo certo. A previdência privada é um produto que foi desenhado para o longo prazo. Nada mais é do que um fundo de investimento normal com características de seguro. Por isso, toda vez que a gente fala sobre previdência privada, tem uma seguradora por trás fazendo a gestão do plano de previdência. Existe um mito que a previdência privada é ruim porque rende pouco. Isso realmente é um mito. Como ela é um fundo de investimento como outro qualquer, vai depender da característica do fundo de previdência que você está aplicando. Se é um fundo conservador, se é um fundo moderado, se é um fundo mais arrojado, se tem ações, se não tem ações. Então é importante você conhecer o seu perfil enquanto investidor e também o perfil de investimento da sua previdência. Eu vou aproveitar para te dar uma dica de ouro. Nunca, nunca, mas nunca mesmo use uma previdência como uma reserva de tranquilidade, ou seja, para o curto prazo, porque você vai ser penalizado do ponto de vista de imposto de renda. Então é melhor você ter as estratégias separadas. Os produtos de reserva de tranquilidade têm determinadas características e produtos de longo prazo, como por exemplo a previdência privada, têm outras características. Então, sempre prefira usar a previdência pensando lá no seu futuro. Um plano de previdência ela pode ser coletiva, como por exemplo uma empresa que monta um plano previdenciário para os seus colaboradores e aí vai ter regras específicas para atender aquele determinado grupo, ou então a previdência privada individual, contratada por pessoas físicas. E é sobre a previdência privada individual que eu vou abordar aqui nesse vídeo. O primeiro passo é a gente entender a diferença entre os planos. Existem dois tipos de plano, o PGBL e o VGBL. O PGBL é mais indicado para quem faz a declaração anual de imposto de renda completa e contribui para o INSS. Esse tipo de plano tem uma grande vantagem. Tudo que você contribuir até 12% da sua renda anual bruta, você pode abater no seu imposto de renda. Então, você tem a possibilidade de pagar menos imposto na sua declaração anual. Na hora que você recebe a renda ou que você faz o resgate, você é tributado sobre o valor total, o que você contribuiu, mais a rentabilidade. Mas você pode fazer o ajuste na sua declaração anual de imposto de renda de acordo com a tabela vigente do imposto que você escolheu. E aguenta aí que mais pra frente nesse vídeo eu vou falar sobre os dois tipos de imposto de renda da Previdência, a tabela regressiva e a tabela progressiva, mas aguenta aí que é mais pra frente. Vamos agora entender como funciona o VGBL. O VGBL é mais indicado para quem faz a declaração simplificada de imposto de renda ou então para quem já contribui no PGBL 12% da renda anual bruta, acha pouco e quer contribuir mais na Previdência. Aí esse excedente dos 12% da sua renda anual bruta, você coloca no VGBL. Quando você faz um resgate do VGBL ou quando você recebe a renda, você vai pagar imposto somente sobre a rentabilidade. Percebeu a diferença do PGBL? Outra super vantagem da Previdência Privada é que você pode fazer a portabilidade. É igual o plano de celular, sabe? Que você leva o seu número para uma outra
outra operadora? Pois na Previdência a dinâmica é a mesma. Você leva os seus recursos que estão aplicados num fundo para um outro fundo dentro da mesma seguradora ou entre diferentes seguradoras. Você não paga imposto de renda na hora de fazer a portabilidade. Você só não pode transferir de PGBL para VGBL e vice-versa. E, obviamente, você tem que transferir sempre a mesma titularidade. Se o dinheiro é seu, se você é o titular do plano, você só pode transferir para você, que continuará sendo o titular do plano. Essa portabilidade ela é interessante porque carrega todo o histórico para a contagem de imposto de renda. Aguenta aí que a gente já vai falar sobre imposto de renda. Glaucia, eu estou gostando da explicação, estou entendendo, mas eu quero saber quais os custos de uma previdência. Você tem que olhar 3 tipos de custo. O primeiro deles é a taxa de administração que todo plano previdenciário tem. Ele serve para cobrir todas as despesas administrativas e também o gestor do fundo. A taxa de administração, ela incide sobre o valor total, independente da rentabilidade. Então se a minha previdência rendeu negativo naquele mês, eu paguei a taxa de administração? Sim, você pagou. A taxa de administração, ela é mostrada um percentual ao ano. Então, por exemplo, 1% ao ano. Mas ela é cobrada diariamente no valor proporcional ao valor total. Então, todo dia, quando você olhar a rentabilidade da sua previdência, já está descontada a taxa de administração. Alguns fundos têm a taxa de performance. É uma taxa que incide toda vez que superar um determinado indicador. Então, por exemplo, você vai pagar 20% de taxa de performance sobre o que ultrapassar 100% do CDI. Essa taxa é como se fosse um bônus, uma remuneração para o gestor pelo seu bom trabalho. Alguns poucos fundos de previdência ainda têm taxa de carregamento. A taxa de carregamento era muito comum e agora a maior parte dos planos não tem mais. Essa taxa serve para arcar com as despesas de comercialização da previdência. Existem 2 tipos de taxa. Taxa de entrada e também a taxa de saída. Significa o seguinte, que é um pedacinho do seu dinheiro que vai ficar retido. Então, por exemplo, quando a taxa é na entrada e você deposita R$100, vai para o fundo, por exemplo, 95, porque 5 seria a taxa de carregamento na entrada. E o mesmo acontece com a taxa de carregamento de saída. Na hora que você sai do plano, seja por portabilidade ou por resgate, incide ali uma mordidinha. Então, a minha sugestão é que você procure um plano de previdência que não tenha taxa de carregamento. Agora chegou a hora que nós vamos falar sobre o imposto de renda, que é você que escolhe entre 2 tabelas. A compensável, também conhecida como regressiva, e a definitiva, também conhecida como progressiva. A tabela progressiva, você vai pagar 15% na hora do resgate, e aí você vai fazer o ajuste via declaração anual de imposto de renda, podendo pagar até 27,5%, ou seja, você pode pagar a diferença na sua declaração anual de imposto. Tudo vai depender do valor que você está resgatando ou recebendo a renda. Já a regressiva vai depender do tempo que o dinheiro ficou aplicado. E é uma tabelinha que vai de 0 até 10 anos, que é a alíquota mínima de 10%. Vou colocar aqui na tela a tabela para vocês. Lembrando que, independente da tabela, se for um PGBL, você vai pagar sobre o valor total, que é o valor que você depositou, mais a rentabilidade. E se for um VGBL, você vai pagar só sobre a rentabilidade. Escolhi a alíquota errada. Posso mudar? Se for de progressiva para regressiva, pode. E a contagem de tempo começa na data da mudança, e de regressiva para progressiva não pode mudar. Então já vimos que para contratar uma previdência você precisa escolher entre PGBL e VGBL, o fundo que você vai aplicar e também o tipo de imposto de renda, se é progressivo ou regressivo. Além disso, na hora que você fizer uma previdência, é muito importante você preencher o campo beneficiário, que não precisam ser os herdeiros legais. E eu posso mudar esses beneficiários a qualquer momento? Pode mudar e quantas vezes você quiser, e também pode distribuir um percentual diferente entre eles. Você já vai entender por que eu estou falando dos beneficiários. Antes de eu te contar qual é a parte que eu considero a mais importante da Previdência e te falar sobre os tipos de renda que você pode contratar, se você estiver gostando da explicação, deixa aqui um joinha para mim, que eu preciso saber.
Como vimos, a Previdência tem duas partes, a fase de acumulação e a fase de recebimento de renda. Se você estiver na fase de acumulação e você falecer, o dinheiro é pago para os beneficiários que você colocou lá na proposta em até 30 dias. Em alguns estados, você não precisa pagar o ITCMD, Imposto, Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Então é uma super economia, tanto de advogado quanto de imposto para alguns estados. Então a Previdência, ela também tem essa super vantagem que é se organizar para a sucessão, ou seja, como que você vai passar o seu dinheiro para os seus herdeiros. Isso é muito importante. Lembra que eu te falei que a Previdência é um produto de longo prazo e ela foi desenhada para te gerar renda? Então é importante você saber que você pode alterar a idade que você quer receber a renda a qualquer momento e o tipo de renda também. Então, se você tem uma previdência aí, pega ali a sua proposta, a sua apólice e dá uma conferida em todos esses itens que eu falei. Veja também a partir de qual idade você determinou receber renda e qual é o tipo de renda. Eu vou te explicar todas. Você pode escolher transformar todo o montante acumulado num único pagamento, ou então você pode escolher, por exemplo, a renda vitalícia, onde vai ser feito um cálculo de tudo que você acumulou e vai ser transformado em renda até a data do seu falecimento. E aqui tem uma questão bem importante. Se você recebeu, por exemplo, a primeira renda e faleceu, todo o dinheiro que ainda tiver na sua previdência vai ficar com a seguradora. E o contrário também é verdadeiro. Se a seguradora calculou que você vai viver até uma idade X e você viver muito mais do que essa idade, ela vai ter um prejuízo, porque ela vai ter que honrar a renda para você até a data do seu falecimento. Então é uma questão de escolha, aqui a gente está falando sobre risco. Existe também a renda vitalícia reversível ao beneficiário. E aqui tem dois pontos de atenção. Primeiro que a renda vai ser bem menor, porque a gente está falando da expectativa de vida de duas pessoas. E a segunda característica é que se o beneficiário falecer antes do titular do plano, estando ou não recebendo a renda, essa renda cessa. Existe a renda temporária, onde você escolhe um determinado período para receber a renda. A renda ela cessa ao término desse período ou com o falecimento, o que acontecer primeiro. E existe a renda por prazo certo, onde você escolhe um determinado período para receber a renda e se o titular do plano falecer, os beneficiários vão receber o dinheiro até o término do período contratado. O assunto desse canal é dinheiro. Eu sempre vou trazer reflexões sobre grana e informações bem detalhadas para que você tenha equilíbrio financeiro no futuro. Se inscreve no canal para não perder nada. Viu só como a Previdência tem muitas vantagens se você utilizar da forma correta? Mas ela não é o único produto pensando em longo prazo. A gente tem também, por exemplo, o Renda Mais. E eu já fiz um vídeo com tudo bem explicadinho para você. Vou deixar aqui na descrição. Corre lá para assistir. Até o próximo vídeo.